As temperaturas do Sol variam de acordo com a camada. O núcleo solar é a camada mais quente. Dentro do núcleo, as temperaturas não ficam abaixo de 15 milhões de graus Celsius. À medida que se aproxima da superfície de plasma do Sol, as temperaturas caem. Na fotosfera, a temperatura já diminui para cerca de 5.900 graus Celsius. Em algumas áreas mais escuras, chamadas pelos astrônomos de manchas solares, a temperatura é ainda mais baixa, em torno de cerca de 3.500 graus Celsius. No entanto, a maior surpresa está na coroa. As temperaturas tendem a subir novamente nessa camada, chegando a 2 milhões de graus Celsius na coroa mais externa do Sol. Estudos científicos ainda analisam como a energia se move do interior do Sol para criar calor na atmosfera, e a PSP tem uma grande importância nessa pesquisa. Na Terra, experimentamos ejeções de massa coronal. Esses eventos poderosos lançam enormes massas de plasma pelo espaço, movendo-se a velocidades de 100 a 3.000 km por segundo. Muitos desses eventos não encontram nosso planeta, mas quando encontram, torcem e esticam o campo magnético da Terra. Os resultados podem variar de belas exibições da aurora boreal a interrupções nas comunicações e na rede elétrica. A PSP foi lançada em agosto de 2018 e em outubro do mesmo ano a espaçonave se tornou o objeto artificial mais próximo do Sol. O recorde anterior, 42 milhões de quilômetros do centro do Sol, foi estabelecido pela espaçonave Hélios 2 em abril de 1976. O conceito da Parker Solar Probe tem origem no relatório de 1958 no Conselho de Ciências Espaciais da Academia Nacional de Ciências, que propôs várias missões espaciais, incluindo uma sonda solar para passar dentro da órbita de Mercúrio com o fim de estudar as partículas e campos nas proximidades do Sol. A Parker Solar Probe é a primeira espaçonave a voar para a baixa coroa solar, para avaliar a estrutura e dinâmica do plasma coronal e do campo magnético do Sol, o fluxo de energia que aquece a coroa solar e impulsiona o vento solar, bem como os mecanismos que aceleram as partículas energéticas. Os sistemas da espaçonave e os instrumentos científicos estão localizados na porção central da sombra do escudo, onde a radiação direta do Sol é totalmente bloqueada. Como a comunicação por rádio com a Terra leva cerca de 8 minutos, a Parker Solar Probe terá que agir de uma forma autônoma e rápida para se proteger. Isso será feito usando 4 sensores de luz para detectar os primeiros vestígios de luz solar direta vindos dos limites do escudo e envolvendo movimentos das rotas de reação, para reposicionar a espaçonave dentro da sombra novamente. De acordo com o cientista do projeto, a equipe a descreve como a espaçonave mais autônoma que já voou. A trajetória da espaçonave inclui 7 sobrevoos sobre Vênus ao longo de quase 7 anos para diminuir gradualmente sua órbita elíptica ao redor do Sol, tendo planejado um total de 24 órbitas. As assistências gravitacionais interplanetárias fornecerão desaceleração adicional em relação à sua órbita heliocêntrica, o que resulta em um recorde de velocidade heliocêntrica no periélio, o ponto mais perto do Sol na sua órbita. À medida que a sonda passa em torno do Sol, atinge uma velocidade de até 200 km por segundo, o que torna o objeto mais rápido feito pelo homem, quase 3 vezes mais rápido que o recordista anterior, também a sonda Hélios 2. Em setembro de 2023, a espaçonave viajou a 176,5 km por segundo, rápido o suficiente para voar de Nova York a Tóquio em pouco mais de 1 minuto. Em novembro de 2018, a Parker observou seus primeiros zigue-zagues magnéticos, reversões repentinas no campo magnético do vento solar. A Parker descobriu também evidências de uma zona livre de poeira cósmica de 5,6 bilhões de quilômetros de raio do Sol, devido à vaporização de partículas de poeira cósmica pela radiação solar. É como se fosse uma zona de calmaria entre zonas turbulentas, como o olho de furacão, onde os ventos se acalmam no seu centro.
Em abril de 2021, durante seu oitavo sobrevoo pelo Sol, a Parker Solar Probe encontrou condições magnéticas e de partículas específicas a 7 milhões de quilômetros de distância do centro da nossa estrela mais querida. Esse evento foi descrito pela NASA como tocar o Sol. A primeira missão a passar por Mercúrio desde a passagem da Mariner 10, há mais de 30 anos atrás. Mercúrio, o menor planeta do Sistema Solar, que é super atingido pelo calor, pela radiação e pelos ventos solares. As suas temperaturas variam de 430 graus centígrados na parte ensolarada e menos 180 graus na parte da sombra. É um pouco maior e semelhante à nossa Lua, sem atmosfera, com muitas crateras, só que ela foi muito pouco visitada por espaçonaves. As manobras gravitacionais assistidas entre os planetas do Sistema Solar interno permitiram que a sonda desacelerasse, pois é muito difícil ficar perto do Sol e entrar em uma velocidade para que seja possível orbitar Mercúrio. Entrou em órbita ao redor de Mercúrio em 18 de março de 2012. Uma das imagens mais notáveis da Messenger foi o envio do mosaico do Sistema Solar em 2011, quando ela conseguiu mandar numa única foto o registro de quase todos os planetas do Sistema Solar, menos Urano e Netuno. A sonda completou um ano da sua missão inicial em março de 2012 e tinha tirado incríveis 100 mil fotos do planeta. Uma das descobertas era o deslocamento do seu campo magnético para o norte do planeta, em relação ao Equador, ou a parte central, bem como a descoberta de água em Mercúrio. Nessa altura, o sistema de imagem da sonda já tinha mapeado o planeta inteiro. Foi também nessa missão estendida que a sonda encontrou evidência de água nos polos do planeta, congelada em locais que nunca vêm a luz solar. É um fato possível porque a inclinação do eixo do planeta em relação ao Sol é praticamente zero. E, como esperado, em 30 de abril de 2015, a sonda ficou sem combustível e caiu na superfície do planeta Mercúrio. Durante quase todas as janelas de lançamento da Terra para Vênus, um novo foguete soviético foi lançado. Janela de lançamento é quando os planetas estão no melhor alinhamento para enviar uma espaçonave, por conta de toda a questão de que a Terra e Vênus orbitam o Sol em velocidades diferentes. Após várias tentativas e falhas, as sondas Venera 4, 5 e 6 finalmente chegaram a Vênus, mas foram esmagadas pela pressão atmosférica. No entanto, os dados transmitidos por estas sondas forneceram informações valiosas sobre a atmosfera, temperatura e pressão de Vênus. O ponto alto chegou com a missão Venera 7, que conseguiu aterrissar com sucesso em Vênus em dezembro de 1970, após 120 dias de viagem. As missões Venera continuaram a explorar Vênus com a Venera 8 até capturando as primeiras fotos da superfície de outro planeta. Essas imagens abriram nossos olhos para a complexidade e diversidade dos corpos celestes. Foram lançadas outras missões Venera até Vênus. A última sonda do programa foi a Venera 16, lançada em 1983. A Lua sempre exerceu uma fascinação misteriosa sobre a humanidade. De uma presença luminosa que domina nossos céus noturnos a um destino de exploração científica e tecnológica. Este corpo celeste continua a capturar nossa imaginação e nosso desejo de compreender o universo. Desde os primeiros feitos históricos da corrida espacial até as missões modernas que visam estabelecer presença humana permanente fora da Terra, a Lua tem sido um corpo de testes para a engenhosidade e a coragem humana. No entanto, a Lua não é apenas um ponto de parada no espaço, é um espelho que reflete nossa própria existência. Comparando as características lunares com as terrestres, descobrimos mais sobre o nosso próprio planeta, desde as distâncias da atmosfera e da gravidade até os processos geológicos que moldam os mundos. Esse vídeo oferece uma exploração da nossa relação com a Lua, detalhando as missões que nos ajudaram a alcançá-la e as diferenças cruciais que definem os dois corpos celestes.
Prepare-se para uma jornada que não apenas narra as incríveis aventuras humanas no espaço, mas também ilumina as propriedades intrínsecas que fazem da Terra e da Lua entidades tão distintas e interconectadas no tecido do cosmos. A Lua tem um diâmetro de aproximadamente 3.474 km, o que é cerca de 27% do diâmetro da Terra, que é de 12.742 km. Isso a torna um dos maiores satélites naturais em relação ao tamanho do planeta que orbita no Sistema Solar. Ela está a uma distância média de cerca de 384.400 km da Terra. Isso é suficientemente longe para que mais de 30 planetas do tamanho da Terra pudessem ser colocados entre os dois corpos. A superfície lunar é coberta principalmente por regolito lunar, um material composto por poeira, rochas e outros detritos formados pelo impacto constante de meteoritos. A Lua possui um pequeno núcleo rico em ferro, com diâmetro estimado entre 240 e 300 km, o que é muito menos significativo que o núcleo da Terra, que se estende por cerca de 2.900 km. Nosso satélite praticamente não possui atmosfera, o que significa que não há proteção contra a radiação cósmica ou meteoritos, nem condições meteorológicas como na Terra. A ausência de atmosfera também significa que o céu lunar é sempre preto. Não há difusão de luz para criar um céu azul como vemos na Terra. A gravidade na Lua é cerca de 1/6 da gravidade da Terra. Isso significa que se você pesasse 60 kg na Terra, na Lua você pesaria apenas 10 kg. Essa redução na gravidade tem implicações significativas para a movimentação na Lua e para o lançamento de espaçonaves de volta ao espaço. As temperaturas na Lua são muito mais extremas do que na Terra, devido à ausência de atmosfera. Elas podem variar de menos 173 graus centígrados durante a noite a 127 graus durante o dia. A Lua está em rotação síncrona com a Terra, o que significa que sempre mostra a mesma face para a Terra. Esse fenômeno é conhecido como travamento por maré. A Lua tem um impacto significativo na cultura e na ciência da Terra. A história da exploração lunar é rica e diversificada, envolvendo várias missões que ajudaram a moldar o nosso entendimento do espaço. A exploração lunar começou com missões não tripuladas durante a corrida espacial entre os Estados Unidos e a antiga União Soviética. O primeiro objeto feito pelo homem a atingir a Lua foi a sonda soviética Luna 2, em 1959. Logo em seguida, Luna 3 foi lançada e capturou as primeiras imagens do lado oculto da Lua. O mais emblemático e bem-sucedido programa de exploração lunar foi o Programa Apollo, da NASA, que ocorreu entre 1961 e 1972. Apollo 11 é, sem dúvidas, a missão mais famosa, durante a qual Neil Armstrong e Buzz Aldrin se tornaram os primeiros seres vivos a caminhar na Lua em 20 de julho de 1969. Seguiram-se outras missões notáveis. Apollo 12 realizou experimentos científicos extensivos e trouxe de volta 75 kg de rochas lunares. Apollo 14 Alan Shepard realizou 2 passeios espaciais na Lua. Apollo 15 primeira utilização do Lunar Roving Vehicle, permitindo uma exploração mais ampla. Apollo 17 última missão tripulada à Lua, trazendo uma quantidade significativa de amostras. No século XXI, uma nova geração de exploração lunar começou, com vários países e agências lançando suas sondas. SMART 1, da Agência Espacial Europeia, focou no mapeamento mineral da Lua e testou a tecnologia de propulsão iônica. Chang'e 1, da China, parte do ambicioso programa lunar chinês que incluiu missões orbitais, pousos e, mais recentemente, missões de retorno de amostras. Chandrayaan-1, da Índia,
descobriu moléculas de água na superfície lunar. LRO, Lunar Reconnaissance Orbiter, da NASA, destinado a criar mapas detalhados da superfície. Artemis. A NASA visa retornar humanos à Lua e estabelecer uma presença sustentável. A exploração lunar enfrenta numerosos desafios técnicos e financeiros. A radiação espacial, as temperaturas extremas e a poeira lunar são obstáculos significativos. No entanto, o futuro da exploração lunar parece promissor, com planos para a construção de bases lunares permanentes que poderiam servir como trampolim para missões mais distantes, como Marte. A história da exploração lunar é um testemunho do espírito humano e da nossa busca incessante por conhecimento e aventura. À medida que avançamos, cada missão nos aproxima mais de entender nosso lugar no cosmos. Ao compararmos a Lua com a Terra, descobrimos mais do que características físicas e ambientais. Vemos um reflexo da nossa própria casa no espaço, um lembrete da fragilidade e singularidade do planeta que habitamos. A jornada continua não apenas para desvendar os mistérios do universo, mas para inspirar as futuras gerações a continuar a tradição de exploração, inovação e descoberta. A Lua, como sempre, será nosso farol no escuro, guiando-nos para além do horizonte conhecido, rumo às estrelas. Marte, o quarto planeta do Sistema Solar, tem sido uma fonte de fascínio e inspiração para a humanidade por séculos. Conhecido como planeta vermelho por sua tonalidade distinta, Marte despertou a curiosidade de astrônomos, cientistas, escritores de ficção científica e sonhadores, todos cativados pela ideia de que não estamos sozinhos no universo e pela possibilidade de estabelecer uma presença humana além da Terra. Desde as primeiras observações telescópicas de Marte por Galileu em 1610, passando pelas detalhadas descrições de suas calotas polares por Christian Huygens no século XVII, até as modernas sondas e rovers que percorrem sua superfície. Nossa busca por entender Marte levou a avanços significativos em várias áreas da ciência e tecnologia. A corrida espacial no século XX, em parte impulsionada pela Guerra Fria, transformou o interesse em Marte de uma questão puramente acadêmica para uma meta tangível. A missão Mariner 4 da NASA, que temos um vídeo no canal, realizou o primeiro sobrevoo bem-sucedido de Marte em 1965 e enviou de volta as primeiras imagens de perto do planeta, desencadeando um novo entusiasmo pela exploração espacial. Desde então, uma série de missões robóticas a Marte, incluindo os rovers Viking, Spirit, Opportunity, Curiosity e, mais recentemente, Perseverance, ampliaram nosso conhecimento sobre o planeta vermelho, revelando evidências de água antiga e condições que poderiam ter suportado vida. Cada uma dessas missões exigiu inovações em robótica, comunicações, propulsão e tecnologia de materiais. Os rovers marcianos, por exemplo, são capazes de navegar em terrenos desafiadores, conduzir experimentos científicos sofisticados e comunicar-se com a Terra através de vastas distâncias interplanetárias. Contudo, a ideia de viajar para Marte, que uma vez pertencia ao reino da ficção científica, está se tornando cada vez mais plausível graças aos avanços na tecnologia de foguetes e propulsão. Empresas como a SpaceX de Elon Musk têm desenvolvido veículos como o Falcon Heavy e o ambicioso Starship, com o objetivo de fazer da colonização de Marte uma realidade. Essas tecnologias prometem reduzir o custo e aumentar a viabilidade de enviar humanos e cargas ao planeta vermelho. Missões não tripuladas, especialmente aquelas destinadas ao envio de recursos ou equipamentos, podem ter um pouco mais de flexibilidade em termos de tempo de lançamento e trajetória, especialmente se tecnologias avançadas de propulsão estiverem disponíveis, e se o tempo de viagem for uma consideração secundária em comparação com a economia de combustível ou outros fatores logísticos. Por exemplo, missões que utilizam trajetórias de energia mais alta
conhecidas como trajetórias de transferência rápida, podem ser lançadas fora das janelas de transferência de Roma. Essas trajetórias reduzem o tempo da viagem à custa de um maior consumo de combustível. Embora geralmente menos eficientes do ponto de vista energético, podem ser preferíveis para certos tipos de cargas úteis, como aquelas que são sensíveis ao tempo ou para missões que visam testar novas tecnologias de propulsão. Além disso, para as missões não tripuladas que enviam recursos a Marte, considerações como a posição ideal para pouso e operações na superfície podem afetar a escolha da janela de lançamento. As janelas de lançamento para Marte são determinadas pela posição relativa de Marte e da Terra, que se alinham favoravelmente a cada 26 meses. Aproveitar essas janelas de oportunidade é vital para o sucesso de qualquer missão, seja ela tripulada ou não. O envio de recursos para Marte antes de uma missão tripulada é uma estratégia fundamental para garantir o sucesso de longo prazo da exploração humana no planeta. Missões não tripuladas podem incluir o transporte de equipamentos para geração de energia, sistemas de suporte de vida, habitats e até mesmo módulos para a produção de combustível no local a partir de recursos existentes no planeta vermelho. Essas missões são essenciais para estabelecer a infraestrutura necessária para apoiar a vida humana em Marte. Comparativamente, as missões tripuladas a Marte representam um desafio muito maior. Além da necessidade de transportar os astronautas de forma segura, é preciso garantir seu sustento durante a viagem, que pode durar cerca de 7 meses, além do tempo de permanência no planeta e a viagem de volta. Isso inclui sistemas de suporte de vida capazes de reciclar água e ar, fornecimento de alimentos, proteção contra a radiação e meios para lidar com os efeitos psicológicos e físicos do isolamento e da microgravidade prolongada. Uma vez em Marte, o próximo grande desafio é estabelecer uma base habitável. Isso implica não apenas proteção contra a severa radiação marciana e temperaturas extremas, mas também a criação de um ambiente autossustentável. Projetos inovadores já estão em desenvolvimento, incluindo habitats infláveis e o uso de matérias locais, como o regolito marciano, para construir estruturas. A impressão 3D surge como uma tecnologia-chave para a construção em Marte, permitindo a criação de estruturas complexas com eficiência e flexibilidade. O design modular é outra abordagem vital para a construção em Marte, permitindo que as edificações sejam facilmente expandidas ou reconfiguradas conforme necessário. A capacidade de cultivar alimentos em Marte é crucial para a longevidade da colonização. Isso poderia ser alcançado através de estufas hidropônicas e aeropônicas, que utilizam menos água e espaço do que a agricultura tradicional. A água, essencial para a vida, poderia ser extraída do gelo subterrâneo e reciclada dentro da base. Elon Musk, CEO da SpaceX, mencionou em várias ocasiões que cada espaçonave Starship poderia transportar cerca de 100 pessoas para uma viagem a Marte, embora esse número possa variar dependendo das configurações específicas da missão e dos requisitos de carga útil. É importante notar que as primeiras missões tripuladas a Marte provavelmente serão muito menores em termos de tamanho da tripulação, focando em estabelecer uma presença humana sustentável, testar tecnologias e explorar a superfície. À medida que a infraestrutura em Marte se desenvolve e a experiência em longas missões espaciais cresce, o número de pessoas que podem ser enviadas em uma única viagem pode aumentar. Em resumo, embora a ideia de enviar até 100 pessoas para Marte em uma única viagem seja tecnicamente concebível, a realização prática dessa capacidade dependerá de avanços significativos em tecnologia, planejamento de missão e desenvolvimento de infraestrutura tanto em órbita quanto na superfície de Marte. As expectativas para a primeira viagem tripulada a Marte dependem das agências espaciais e empresas privadas envolvidas na corrida para o espaço. A viagem para Marte representa a próxima grande fronteira para a exploração espacial humana.
Embora estejamos nos aproximando dessa realidade, graças aos avanços tecnológicos, a empreitada requer não apenas inovação técnica, mas também uma profunda reflexão sobre o que significa ser uma espécie interplanetária. Os benefícios potenciais, desde avanços científicos até a preservação da espécie humana, são imensos, mas os desafios são igualmente monumentais. Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, é um mundo fascinante que há muito captura a imaginação da humanidade. Uma parte significativa do seu fascínio se deve às suas duas pequenas luas, Phobos e Deimos. Estes corpos celestes, descobertos em 1877 pelo astrônomo americano Asaph Hall, são objeto de estudo e especulação sobre a origem e evolução do sistema solar. Marte, o quarto planeta do nosso sistema solar, é um mundo fascinante que há muito captura a imaginação da humanidade. Estes corpos celestes, descobertos em 1877 pelo astrônomo americano Asaph Hall, são objetos de estudo e especulação sobre a origem e a evolução do sistema solar. As luas de Marte, Phobos e Deimos, têm sido objeto de interesse científico desde a sua descoberta, mas devido ao seu pequeno tamanho e desafios técnicos, apenas um número limitado de missões espaciais as visitou diretamente ou as observou de perto. Phobos, a maior das duas luas, é uma estrutura irregular e alongada, com dimensões aproximadas de 27 km por 22 km por 18 km. Phobos é predominantemente composto por material carbonáceo, similar a asteroides do tipo C, com uma densidade baixa que sugere uma composição porosa. Sua superfície é marcada por muitas crateras, sendo a mais proeminente a Stickney, além de um padrão de listras e ranhuras que podem ser resultado de estresse estrutural. A origem de Phobos ainda é debatida, com duas teorias principais. Seria um asteroide capturado pela gravidade de Marte ou teria se formado a partir de detritos resultantes de um grande impacto em Marte. A análise da sua composição e órbita oferece indícios, mas não uma resposta definitiva. A sua órbita é tão próxima de Marte que completa uma volta ao redor do planeta em apenas 7 horas e 39 minutos, o que é muito menor do que um dia marciano, que é cerca de 24,6 horas. Essa proximidade causa um fenômeno único onde Phobos nasce no oeste e se põe no leste, contrariando a expectativa comum baseada na observação terrestre. Phobos está gradualmente se aproximando de Marte e, eventualmente, pode ser despedaçado pela força de maré do planeta, criando possivelmente um anel ao seu redor, ou colidindo com um planeta em um futuro distante. Deimos, por outro lado, é ainda menor, com uma forma mais arredondada e dimensões de aproximadamente 15 km por 12 km por 11 km. Deimos orbita Marte a uma distância maior do que Phobos, tem uma órbita que leva cerca de 30,3 horas marcianas para completar. Ao contrário de Phobos, Deimos está se afastando lentamente de Marte. Devido à sua órbita distante e tamanho menor, Deimos aparece no céu marciano apenas como um ponto brilhante, semelhante a uma estrela. Sua superfície tem menos crateras do que a de Phobos e apresenta uma camada de regolito, que seria poeira e detritos espaciais, um pouco mais suave, o que amortece as características de sua superfície. As teorias sobre a origem de Deimos são semelhantes às de Phobos, incluindo a possibilidade de ser um asteroide capturado ou o resultado de um evento de impacto. Sua órbita quase circular e a inclinação baixa sugerem uma história complexa que pode incluir processos de captura e remodelação orbital. A origem dessas duas luas ainda é assunto de debate entre os cientistas. Independentemente das suas origens, as luas de Marte continuam a ser alvo de interesse para futuras missões de exploração. Podem revelar mais sobre a natureza desses corpos celestes e segredos que eles guardam sobre a formação do nosso sistema solar. Essas explorações poderão desvendar os mistérios das luas marcianas, aproximando a gente ainda mais de entender a complexidade e a beleza do universo que vivemos.
segue algumas das missões notáveis que tiveram Phobos e Deimos como foco das suas observações, e as próximas missões planejadas. Programa Viking. As sondas Viking 1 e 2, lançadas pela NASA para estudar Marte, também capturaram as primeiras imagens de alta resolução de Phobos e Deimos a partir da órbita marciana. Phobos 2. Lançada pela União Soviética, essa missão tinha como objetivo estudar Marte e suas luas, com especial atenção para Phobos. A sonda alcançou a órbita de Marte e enviou imagens detalhadas de Phobos antes de perder contato com a Terra. Mars Express. Essa missão da Agência Espacial Europeia foi lançada em 2003 e está em órbita ao redor de Marte desde então. A Mars Express realizou várias passagens próximas para o Phobos, obtendo imagens detalhadas sobre sua composição. Mars Reconnaissance Orbiter (MRO). Lançada pela NASA, a MRO estudou as duas luas de Marte, embora seu foco principal seja o próprio planeta. A sonda capturou imagens de alta resolução de Phobos e Deimos. Maven. Embora o foco principal da missão de evolução atmosférica de Marte da NASA seja estudar a atmosfera de Marte, a sonda também capturou imagens de Phobos. Martian Moon Exploration. Planejada para lançamento em 2024, essa missão da Agência de Exploração Aeroespacial Japonesa visa visitar tanto Phobos quanto Deimos, com foco principal em Phobos. A missão pretende coletar amostras de Phobos e trazê-las de volta à Terra para análise. Ambas as luas apresentam enigmas sobre sua formação e evolução e continuam a ser alvos de estudo científico. Tais missões podem desvendar os mistérios de suas origens, composições e a dinâmica de suas órbitas, além de oferecer insights sobre a história do Sistema Solar. A exploração dessas luas não só expande nosso conhecimento sobre o próprio Marte, mas também sobre os processos que governam o nosso Sistema Solar e a formação de corpos celestes.